Olá, amigos do Brasil, tudo bem? Marcelo, no 15º dia em Portugal e no 4º dia em Coimbra. Hoje cedo eu resolvi ver o mar. Depois de tanto ver rio, mas não enjoei deles. Rio Mondego, Rio Douro, Rio Tejo. Pensei assim, vou até Figueira da Foz porque lá tem mar. Acordei cedo, estou aqui na cidade de Coimbra, e por ser uma cidade menor, não tem metrô, e os autocarros, que são os ônibus, também nos finais de semana funcionam em menos horários, como a maioria das cidades menores fazem dessa forma. Então observei atentamente o autocarro que eu teria que pegar, o horário, porque se eu perdesse aquele, talvez só daí 2 horas é que viesse outro. Aí eu teria que ir a pé até o centro, nem é tão distante, mas eu não estava disposto a isso. Então peguei o autocarro, fui até a estação de comboios, que é a estação de trens. Chegando lá, fui comprar a passagem para Figueira da Foz, que é essa cidade que tem praia, e tive uma surpresa positiva. Ao invés de pagar 2,70 € para ir e 2,70 € para voltar, ou seja, 5,40, eu paguei apenas 2 euros para ir e voltar. O funcionário da estação me disse então que a empresa estava numa promoção de Natal. E naquele dia, nesse dia de hoje, não sei se apenas o dia de hoje, a passagem de ida e volta custaria 2 euros e não 5,40. Achei interessante porque aqui no Brasil, aliás, aí no Brasil, eu nunca vi nenhuma empresa, seja ela de trens ou seja ela de transporte rodoviário entre as cidades, entre os estados, eu nunca vi esse tipo de promoção. Hoje você vai pagar menos porque é uma promoção de Natal, porque é uma promoção de Carnaval ou qualquer outro tipo de promoção. E aqui a empresa de comboios fez essa promoção no dia de hoje. Fiquei contente e surpreso também, porque nunca tinha visto isso. Então peguei o comboio para Figueira da Foz, ele saiu com 8 minutos de atraso. Isso não é nenhuma crítica, não. Não existe nada perfeito, né? Mas sem problema algum. Cheguei a Figueira da Foz depois de 1 hora e 10 de viagem, passando por várias cidades, vilas, um percurso bastante interessante, paisagens também interessantes para se ver. Cheguei em Figueira da Foz, desci lá na estação de comboios e fui rumo ao centro da cidade, que também não era distante. No início da minha caminhada, eu fui caminhando na beira ali do Rio Mondego, aí ainda rio ainda, né? As embarcações ali. E depois de caminhar esse menos de 1 quilômetro ao Forte de Santa Catarina, que é uma fortificação ali não muito grande, a gente visita rapidamente, sem pagar nada. E na sequência, quando termina ali o Rio Mondego, já começa a área mesmo, a orla e a faixa onde começa o mar, né? E logo que eu comecei a caminhar por ali, uma coisa já me chamou a atenção. Entre o mar, entre a água e a avenida da orla, a avenida onde eu passo os carros, toda a extensão de areia que fica nesse meio, o areal, todo esse areal, uma extensão assim muito larga de areia, muito, muito larga. Ou seja, se você está na calçada ali da orla, para você ir até o mar, é uma distância muito grande. Eu não me lembro de ter visto alguma distância tão grande assim aí no Brasil. Aí eu fui pesquisar depois e verifiquei que é considerada a praia urbana mais larga da Europa. E é interessante, porque você caminha bastante para chegar da calçada até o mar. E nessa primeira praia, que é chamada acho que Praia da Figueira, a primeira praia ali de Figueira da Foz, eu vi com o nome também de Praia da Claridade, né? Não sei se é Praia da Claridade porque as areias também são muito brancas e finas, né? E essa praia acho que é talvez até a mais badalada da cidade. E é interessante porque nesse trecho do areal existem alguns caminhos assim de madeira é, que fazem com que se você quer ir até o mar, não bem ali na água, mas durante um bom trecho, você não precisa andar pela areia, porque esses caminhos de madeira você consegue ali andar por eles, né? E como a extensão é muito larga do areal,
Nessa primeira praia também tem equipamentos de ginástica, tem playground, tem pistas de corrida e tudo isso sem faltar lugar para as pessoas quando tiverem que tomar sol. Não tinha ninguém tomando sol ali porque estava frio, mas quer dizer, é tão larga essa extensão que cabe tudo isso, né? Continuei caminhando pela orla e um pouco depois ali pela próxima assim à água, né? Depois já entra numa segunda praia, na sequência, chama Praia de Buarcos. E pude perceber nessas praias aí que eu fui, em Figueira da Foz, que os prédios ali da orla já têm uma arquitetura mais moderna. Ao invés daqueles prédios apenas de 3 e 4 andares, que são muito comuns, que eu tenho visto muito em Portugal, ali já temos prédios de altura maior, de 9, 10 andares, até mais altos. E você percebe que a arquitetura é mais moderna mesmo, né? Disse até um amigo meu que essa cidade aí tentando fazer uma comparação, assim, meio forçando um pouco, mas é quase como se fosse um Guarujá ali, né, da região. Para quem é de São Paulo, sabe, é uma praia um pouco mais sofisticada, tal, né? E percebi também que tinha um movimento bom, apesar do frio. Pessoas praticando esportes, correndo, caminhando, andando de bicicleta, bem interessante. E fui caminhando ali pela beira da areia, né, próximo ao mar. E num determinado instante falei assim, deixa eu ver se essa água é gelada. Aí fui para tentar colocar a mão assim e na parte que começa o mar, antes tem um pequeno declive, né? Aí as ondas vêm e vem terminando aquela espuminha ali próximo, né? E calculei mal e na hora que eu fui molhar a mão ali na água, o final da onda ali veio um pouco mais forte e encharcou meu tênis e minha meia. Aí eu falei, caramba, né? Agora, onde que eu vou achar aqui um... Quer dizer, vou achar porque a gente sempre vai achar um tipo de loja aberta aí. Mas eu também não queria gastar, né? Continuei caminhando. Sinceramente, não estava me incomodando, mas eu sabia que eu não ia poder ficar o dia inteiro assim, né? Aí eu lembrei até do que a dona da moradia que eu estou aqui em Coimbra, né? Disse que em Coimbra há muitas lojas de chineses. Eles têm muitos produtos diversificados, tinham bons preços, mas hoje os preços já nem são tão bons assim, e eles contam até com isenções de impostos, ficam isentos de impostos aí por 5 anos e depois colocam um outro familiar no lugar e continuam gozando dessa isenção de impostos e segundo ela isso até tira um pouco o trabalho assim dos portugueses, né, que não tem esse tipo de isenção, né? De qualquer forma, ela diz que é uma realidade essas lojas de chineses. E eu já tinha ido em algumas aqui em Coimbra, e são lojas muito grandes, maiores do que as lojas dos chineses daí do Brasil, né? E eles vendem de tudo, e aqui vendem muita roupa, inclusive, nessas lojas. No Brasil eu não verifico eles venderem tantas lojas. Essas lojas que tem de tudo, né? Tudo que vocês já sabem, já viram, mas aqui além de tudo, isso ainda tem muita roupa. E para minha sorte, quando eu saí ali do trecho da areia e já pensando em comprar algum calçado, eu então encontrei, como que por um milagre, uma loja de chinês, sem procurar muito. Eu vi lá, loja chinesa, e falei, pô, minha salvação. Entrei na loja, comecei a procurar, tinha alguns calçados masculinos, e eu não queria gastar muito, acabei comprando essa bota aqui, 6,50 €, equivalente a R$ 25. Vamos ver quanto tempo vai durar, mas não parece que é tão ruim assim. Ela é até forrada aqui por dentro. Eu não sei se esse solado aqui vai aguentar pisos mais úmidos ou molhados. Mas de qualquer forma, achei um preço interessante. Comprei uma meia também por 4 €. A meia é boa, viu? E o calçado, a meia é espanhola. E o calçado também é bom. Eu já depois andei com ele esse tempo todo. Pelo menos as primeiras 2 horas de caminhada, achei ele confortável. Gostei. Por exemplo, o calçado é chinês, como eu falei para vocês. O calçado é chinês.
Voltando desse passeio aí da praia, eu passei em frente a uma imobiliária e, por curiosidade, estava vendo alguns preços aqui de imóveis em Figueira da Foz. Imóveis, por exemplo, um apartamento de 3 quartos eu vi pelo preço de 100 mil euros. Você sempre multiplica por 4, tá? Uma kitnet, que aqui se chama T0, 35 mil euros, quer dizer, um equivalente a 140 mil reais. Um apartamento de quarto, sala e cozinha eu vi por 50 mil euros, quer dizer, 200 mil reais, né? E tem também muitos arrendamentos temporários aqui, para 5 meses, para 10 meses. Eu vi, por exemplo, um de janeiro a maio por 300 euros por mês. Tá certo que não é o período de sol, mas 300 euros por mês, um apartamento de um quarto. Não sei se esse preço pode ser considerado interessante, mas é o preço que eu vi. Depois, voltando, passei por uma praça, acho que é a praça principal da cidade, tinham vários, estava naquele clima de Natal, vários brinquedos infláveis, brinquedos pula-pula para criança, jovens vestidos com roupas natalinas e algumas apresentações musicais, realmente muito interessante também essas apresentações, muitas famílias ali, né? E essa cidade de Figueira da Foz tem também um cassino. Eu não entrei no cassino, só vi por fora, um prédio alto, bonito, espelhado, né? Mas eu não entrei não. Uma cidade bastante agradável, 30 mil habitantes, uma cidade plana, certamente como toda cidade de 30 mil habitantes, você não vai ter tanto emprego assim, né? E deve ter muitos empregos relacionados a essa parte de turismo. E também almocei ali, restaurante à beira-mar, um peixe grelhado, saladas e batatas também. E tomei um fino. Fino, você sabe que aqui em Portugal, fino é chopp. E uma comida muito saborosa, um restaurante assim é, bacana, bem frequentado, né? E paguei 8,50 nessa refeição. Quer dizer, o equivalente a 35 reais com uma qualidade dessa ali à beira-mar. Eu não sei se eu acho um preço bastante interessante. Até compara um pouco aí com o litoral aí de próximo de onde você mora, por exemplo, São Paulo. Você fazer um tipo de refeição dessa e pagar 35 reais, eu achei bem legal. Gostei do preço. Tenho gostado do preço daqui das coisas, né? Claro que 35 reais não é uma coisa para você comer todo dia, mas mesmo para uma coisa assim de um passeio, uma coisa esporádica, não acho um valor alto. E aí acabei voltando para a estação de comboios e retornei aqui para a cidade de Coimbra. Era o que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado pela atenção e até amanhã. Tchau.